Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num estudo simplesmente fascinante que meio que vira de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre uma emoção humana muito básica: a empatia. A gente vai analisar um trabalho de 2006 da pesquisadora Tânia Singer e sua equipe, que foi publicado na prestigiadíssima revista Nature. Bom, a gente costuma achar que a empatia é uma coisa meio automática, né? Que a gente vê alguém sofrendo e pronto, já sente a dor da pessoa. Mas será que é sempre assim? Sem condições? A ideia básica da neurociência é essa aí. É o chamado modelo percepção-ação. De um jeito bem simples, significa que quando a gente vê alguém sentindo dor, por exemplo, as mesmas áreas do nosso cérebro que processam a nossa própria dor também ficam ativas. É quase como um espelho neural. E aí que entra a grande pergunta, o pulo do gato do estudo. Tá, e se essa pessoa que está sofrendo foi alguém que, minutos antes, nos tratou super mal de um jeito totalmente injusto? A reação do nosso cérebro seria a mesma? Para responder isso, os pesquisadores montaram um experimento genial, dividido em duas partes. A primeira coisa que eles precisavam fazer era criar uma situação real, onde os participantes do estudo genuinamente gostassem de uma pessoa e, claro, não gostassem nem um pouco de outra. E, para fazer isso, eles usaram um jogo de economia bem simples. Funciona assim: o participante do estudo interagia com outros dois jogadores. Só que, claro, esses jogadores eram, na verdade, atores, cúmplices dos pesquisadores. E olha como foi fácil criar heróis e vilões. Um dos atores, o jogador justo, sempre dividiu o dinheiro de forma bem generosa. Já o outro, o jogador injusto, era super egoísta e devolvia uma mixaria. Rapidinho, os participantes formaram uma opinião bem clara sobre cada um. Ok, agora com essas opiniões bem estabelecidas, um jogador bom e um mau, o palco estava montado para a segunda e mais importante parte do experimento. Agora a coisa fica séria. Os participantes foram colocados numa máquina de ressonância magnética funcional para que os cientistas pudessem ver o cérebro deles em ação. E lá de dentro, eles assistiam a vídeos do jogador justo, do injusto e até deles mesmos recebendo um choquinho na mão. Era um choque leve, mas que doía. Para a gente entender o que eles descobriram, vamos focar nessas três áreas do cérebro. O córtex frontoinsular e o cingulado interior são conhecidos como os centros da empatia. E o núcleo accumbens é o nosso centro de recompensa, aquela área que acende quando a gente sente prazer. No começo, sem surpresas. Quando os participantes viram o jogador justo, o cara legal, sentindo dor, os resultados foram exatamente o que a ciência já esperava sobre empatia. A coisa começou a ficar realmente interessante e bem inesperada. Quando foi a vez do jogador injusto receber o choque? Foi aí que os dados mostraram uma coisa que ninguém imaginava. Vamos ver os detalhes. Quando o jogador justo levou o choque, tanto o cérebro dos homens quanto das mulheres mostrou uma forte ativação naquelas áreas de empatia. Perfeito. Isso mostra que, quando alguém é bacana com a gente, nós sentimos a dor dessa pessoa. E agora, a pergunta de US$ 1 milhão. E quando o jogador sacana, o injusto, sentiu dor? É aqui que a história dá uma virada espetacular. Olhando o cérebro das participantes mulheres, os centros de empatia ainda acenderam. Sim, mesmo para a pessoa que tinha sido injusta com elas. A resposta foi um pouco menor, mas ainda estava lá. A empatia ainda apareceu. Agora, a comparação direta é impressionante. Aqui dá para ver lado a lado a resposta do cérebro feminino e do masculino. A diferença na reação à dor do jogador injusto é gritante. É como se fossem dois cérebros funcionando de maneiras completamente diferentes diante da mesma situação. Porque no cérebro dos homens aconteceu isso aqui. A atividade ligada à empatia simplesmente sumiu, desapareceu, foi a zero. Nenhuma resposta empática foi registrada ao ver o jogador injusto sofrendo. Ué, se não era empatia, então o que estava acontecendo dentro do cérebro dos homens naquele momento? Alguma coisa tinha que estar acontecendo, certo? E estava mesmo. A ressonância magnética mostrou que no lugar das áreas de empatia, uma outra parte do cérebro completamente diferente estava a todo vapor. E qual era essa área? O núcleo accumbens. Lembra? O centro de recompensa do cérebro. Em outras palavras, para os homens, ver aquela pessoa injusta levando um choque não ativou a empatia. Ativou a área do prazer. Foi uma experiência recompensadora. E o mais legal é que essa atividade cerebral bateu certinho com o que os participantes falaram depois.
Quando perguntados, os homens relataram um desejo de vingança muito, mas muito maior do que as mulheres. O cérebro não mentiu. O estudo sugere algo bem profundo sobre a gente. Não é só maldade ou prazer na dor do outro. É uma satisfação que a gente sente ao ver a justiça sendo feita, mesmo que a gente não tenha feito nada para isso acontecer. É um desejo de equilíbrio. Os cientistas chamam isso de punição altruísta. Essa motivação, quase um instinto, de querer punir quem quebra as regras do grupo. E por que altruísta? Porque, no fim das contas, isso ajuda a manter a ordem e a cooperação social para todo mundo. Então, a grande lição aqui é essa. A empatia não é essa força cega e automática que a gente imaginava. Ela é totalmente condicional. Ela é profundamente influenciada pelo nosso julgamento social, pela nossa percepção se alguém está sendo justo ou não. Fica então essa reflexão provocadora, né? Será que a empatia, no fundo, é menos sobre sentir o que o outro sente e mais sobre ser uma ferramenta biológica para a gente garantir que as regras sociais sejam cumpridas? Um pensamento e tanto para a gente levar. Pessoal, muito obrigada pela companhia nesta análise e a gente se vê na próxima.